Olá, alunos da Escola Bíblica Quadrangular, paz seja convosco. Essa última semana, nós não tivemos nossa aula, fiquei de enviar a aula a vocês, mas devido a uns acontecimentos que vou explicar depois no grupo para vocês, não houve a nossa gravação da aula. Mas pois bem, estamos aí caminhando aí numa visão panorâmica da Bíblia Sagrada, passando aí pelo Antigo Testamento, Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, e agora nós estamos com os livros proféticos. Na última aula nós vimos sobre os profetas maiores e hoje, nessa aula de número 13, parte 2, nós vamos caminhando aí para estudar os livros dos profetas menores. Antes de nós entrarmos realmente para a aula, vamos orar, vamos levar nossos pensamentos a Deus, pedir a direção do Espírito Santo para este trabalho, para esta aula, em que vamos ter neste momento precioso. Oremos. Nosso Deus, eterno Pai, Todo-Poderoso, rendemos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer tudo e muito mais, além daquilo que pedimos ou até pensamos, segundo o seu poder que opera em nossas vidas. Por isso, Pai, neste momento, estamos nos reunindo de forma online para estudar a Tua Palavra de uma forma diferente. Esse ano de 2020, projetamos todo um trabalho, toda uma situação, mas houve essa questão da pandemia e a gente sabe que mesmo com pandemia ou sem pandemia, não importa, quem está no controle de todas as coisas é o Senhor. O Senhor é soberano sobre as nossas vidas e sabemos que o Senhor tem um novo dia, um novo tempo para as nossas vidas, para a vida da sua igreja, Pai, e sobre a vida de cada aluno e de cada aluna da Escola Bíblica Quadrangular. Pai, em nome de Jesus, conduz essa aula que nós vamos ter, que ela seja de bênção, que ela seja de edificação, nos aproximando ainda mais da Tua Palavra, das Suas Sagradas Escrituras, para que possamos crescer na graça, no conhecimento e na maturidade, como filhos na fé, como filhos espirituais, como servos e discípulos de Cristo nesta terra. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a cada um agora e entrego a direção desta aula nas mãos do Espírito Santo, que Ele conduza conforme a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, Vamos lá, então, para Profetas Menores, na nossa apostila Estação Roxa. A gente sabe aí, a gente está com um brilhante material aí, feito pela nossa Secretaria Geral de Educação e Cultura, da nossa Igreja do Evangelho Quadrangular. E nós estamos aí já caminhando ao longo desse ano com essa apostila. E lá na página de número 88 está sobre os profetas menores. E é o que nós vamos estudar hoje. E diz assim: uns 200 anos antes da época de Oséias, 10 tribos entre as 12 separaram-se do reino de Davi e se constituíram um reino independente, que é o reino do norte, Israel, tendo o bezerro de ouro do deserto como seu Deus nacional. Está lá a referência em 1 Reis, capítulo 12, versículos 25 a 33. Por isso, Deus enviara os profetas Elias, Eliseu, Jonas, Amós e Oséias para falar a seu povo. Como a gente já estudou numa das aulas passadas, na questão dos livros históricos, eu tinha dito que houve uma ruptura após o governo, o reino de Salomão, em que o seu filho, ao assumir, não quis fazer uma nova forma de governar e o povo se rebelou contra o filho de Salomão, que é Roboão, e o Roboão começou a reinar então somente para a tribo de Judá e Benjamim, 2 tribos, formando o reino do sul, que é o reino de Judá. E Deus, que foi quem realmente dividiu por trás de todo esse cenário os reinos, deu o poder a Jeroboão, as 10 tribos que restou de Israel, e ficou sendo chamado como reino do norte, Israel. Só que Jeroboão, ele
teve uma profecia bíblica, Deus falou que confirmaria seu trono sobre Israel, sobre a sua geração e o abençoaria grandiosamente. Só que Jeroboão cometeu um pecado enorme. Eu estive estudando até inclusive essa semana sobre o pecado de Jeroboão. Porque a atitude que Jeroboão tomou no poder perpetuou e manchou uma linhagem de reis da nação de Israel. Jeroboão, por questões políticas, ele não olhou com os olhos da fé. Por posições políticas, ele teve medo. Porque a ruptura do reino unificado de Israel, que estava sob Davi e com Salomão, se dividiu politicamente, mas não religiosamente. Então, as adorações, as observâncias dos ritos eram todos na cidade de Jerusalém. E, por medo do povo das 10 tribos de Israel irem até Jerusalém, que era a capital do reino de Judá, Jeroboão teve medo do povo se engraçar e gostar do filho de Salomão, Roboão, e, por fim, decidir entregar de vez Israel para Roboão e matá-lo, substituindo ele do poder. Só que Deus foi enfático. Deus disse que colocaria ele no poder e a sua descendência seria abençoada com linhagem real e ele comandaria Israel. Era uma certeza. Só que o medo de Jeroboão gerou um pecado que se alastrou por toda a nação. Então, ele, por questões políticas, modifica a forma religiosa do povo de Israel, institui-se 2 bezerros, não só um, foram 2. Ele colocou um na cidade de Dan e outro na cidade de Betel. 2 bezerros de ouro e constituiu sacerdotes que não eram da linhagem que deveriam vir segundo a Bíblia, que é da tribo de Levi. Ele instituiu sacerdotes, quem quisesse ser sacerdote. E começou a fazer cultos a esses bezerros, e não só esses cultos, mas instituiu uma festa no meio do calendário de Israel, próximo à festa das cabanas, as festas dos tabernáculos, que era uma festa que o povo também ia para Jerusalém adorar. Então, Jeroboão instaurou a idolatria na terra de Israel. E a palavra de Deus vai nos dizer que toda vez que você for ler a respeito de algum rei de Israel, ele vai dizer assim, ou ele foi bom, ou vai dizer que ele seguiu os pecados que Jeroboão cometeu. Ou seja, por medo político, não restaurou a religião verdadeira, que era a religião daquela época, servindo ao Senhor em Jerusalém, conforme Deus havia estabelecido. Porque Deus disse que o nome dele estaria sobre Jerusalém e sobre o templo que havia sido edificado por Salomão. Então, tendo esse panorama, Deus levantou profetas para avisar o seu povo do erro e do pecado que eles estavam cometendo. Vocês lembram, lá na última aula, eu disse que era a responsabilidade dos profetas confrontar o pecado do povo. Só que é claro, confrontando, mostrando as consequências inevitáveis do julgamento, que viria, das consequências que viria desse pecado, e comunicar o futuro que Deus reserva para o povo. Então essas eram as responsabilidades dos profetas. E Deus levantou vários profetas, que é o que nós vamos estudar nos livros aqui. E olha como diz aqui. Os profetas Oséias, Joel, Amós, juntamente com Ageu, Zacarias e Malaquias, são considerados profetas da restauração. Ou seja, Deus levantou Elias, Eliseu, Jonas, Amós e Oséias, 2 profetas menores, tá? Tô nem encaixando os maiores, para falar com o povo. Para falar, olha o pecado. Olha o que vocês estão fazendo. Só que houve-se um cumprimento da profecia. Antes da gente estudar livro por livro que tem aqui à parte, eu vou explicar esses. Porque os livros proféticos eles vão se fundir com a história. Não é inevitável, Aliás, fazem parte da história. Então, Deus avisou o povo: vocês irão para o exílio. Para o reino do norte, Israel, a ameaça foi os assírios, povo assírio. E no reino do sul, que era Judá, foi a Babilônia. Só que desses 2 exílios que as 2 nações sofreram,
a Assíria, ela acabou com Israel. A Assíria, ela deportou, criou uma diáspora, né, chamada de diáspora judaica, espalhando o povo judeu pelo seu reino. E não só isso, colocou outros povos na terra de Israel para habitar, para assim enfraquecer a cultura e a religião do povo de Israel, para que houvesse miscigenação, ou seja, um judeu casado, às vezes, com alguma moça do Egito e criavam uma linhagem que não era só puramente israelita. Com isso surgiu o povo samaritano, que o povo judeu, da tribo de Judá, tinha essa rincha no período da época de Jesus. Então, a Síria foi pior. O povo de Israel não retornou à sua terra realmente, mas o povo que retornou para a terra realmente para reconstituir o lar, restaurar o lar, foi o povo que foi deportado para a Babilônia, que foi o povo de Judá. Então, porque a Babilônia ela fez diferente. A Babilônia ela levou os melhores mestres, os melhores engenheiros da época, os mais estudados, os da realeza, para o exílio na Babilônia. Só que eles deixavam aquele povo naquela terra e aquele povo só se tornava vassalo. Tinha que pagar tributos para a Babilônia como conquistados, né? Tinham que pagar tributos. Então, nesse cenário todo, né, depois do período do exílio na Babilônia, que Deus usou um profeta chamado Jeremias. E Jeremias, claramente, aliás, foi Ezequiel, desculpe. Deus usou um profeta chamado Ezequiel para dizer, serão 70 anos. E, dito e feito, o exílio durou exatamente 70 anos. Quando completou 70 anos, Deus destrona o reino da Babilônia que caiu, né? E assume o Império Medo-Persa, ou chamada Persa, né? O Império Persa. E através do rei Ciro, esse rei faz com que houve a primeira leva retornando para Jerusalém. Aí no retorno para Jerusalém são esses profetas que nós lemos, os profetas da restauração, do período do retorno do povo para a terra. Porque olha aqui, ó, pois profetizaram a promessa divina da volta do cativeiro babilônico, que aconteceu em 538 a.C., no período da reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém, que foi em torno de 520 a 516 a.C. Então, nesse cenário, nesse panorama histórico que nós temos, nós vamos agora livro por livro. Então, nós temos aí o livro de Oséias, profeta menor chamado Oséias. Oséias significa salvação. Olha só, hein? Salvação. E a palavra-chave desse livro de Oséias é o perdão. E o texto-chave é Oséias 3:1. Então, o livro de Oséias, ele foi um profeta que profetizou para o reino do norte, para o reino de Israel, e seu nome significa salvação. Por quê? Olha qual foi o contexto desse livro. Deus pede para que o profeta case-se com uma mulher adúltera, ou seja, que vivia da vida de prostituição, para usar esse casamento como um plano de fundo espiritual de Deus e o povo. Então, Oséias, ele exemplifica o relacionamento entre Deus e Israel. Porque Deus está mostrando para aquele povo que eles estavam casados com Deus, tinha a aliança que foi instituída desde do período de Moisés, desde lá do Sinai. Só que esse povo estava desonrando esta aliança, adorando outros deuses que não eram o Deus de Israel, se prostituindo com esses deuses.
e tendo uma vida dividida, dupla, servindo ao Senhor no templo, mas saindo do templo e indo adorar outros deuses, pedir para outros deuses, ou seja, deturpando a aliança que haviam feito com o Deus vivo de Israel. Então, Oséias, né? Porque a palavra-chave é perdão. Porque Deus estava mostrando que independentemente do erro, do pecado, da vida que eles estavam levando, Deus ofertava salvação para aquele povo. Mas bastava aquele povo se arrepender dos seus atos e consertar a sua vida com Deus para que as promessas gloriosas para o reino acontecessem. Então, o livro de Oséias, o profeta Oséias, ele é contemporâneo. Olha só. Contemporâneo, ou seja, ele é da mesma época. Até colocar aqui do lado, porque às vezes até eu me confundo, gente. Mesma época de Amós, tá? Ele é a mesma época do profeta Amós, tá? O Amós, ele vem de Judá, mas profetizou para o norte também. Só que qual foi a diferença entre Oséias e Amós do mesmo período? A gente vai ver ainda. A gente vai ver ainda o livro de Amós. Mas Amós oferece essa salvação, mostra essa questão da salvação, mas Amós, ele é enviado por Deus para proferir juízos sobre o povo rebelde de Israel. Amós já foi diferente. Amós já foi mostrar o lado consequência do pecado da nação. Então, Deus oferecendo aí o perdão, né, que é a palavra-chave aí, oferecendo o perdão, a salvação para o povo, que apesar de tudo, o povo seria remido, né, apesar dos seus pecados. Então, esse é o livro do profeta menor, chamado Oséias. E eu acho que vocês lembram, né, o porquê que é profeta menor e maior, né? Creio que sim, né? Eu vou deixar você pensando e no vídeo anterior eu expliquei isso. Então, profeta Oséias. Aí nós temos o outro profeta, antes da gente ir, ó, vamos ler da apostila também, né? Este foi um profeta que dirigiu suas mensagens ao reino do norte, Israel. Oséias recebeu ordem de Deus para tomar uma esposa de prostituição. Está lá no capítulo 1, versículo 2. Israel, como noiva de Deus, temos referências aí de Ezequiel 16, versículos 8 a 15, o havia abandonado, entregando-se ao culto a outros deuses, como mulher casada que se entrega a outro homem. Assim, a prostituição era o termo que convinha à nação, como um todo, em seu adultério espiritual. E não implica necessariamente que Gomer, que foi a esposa de Oséias, fosse pessoalmente uma mulher devassa. Algo da linguagem aplica-se literalmente à família de Oséias, outro tanto à nação de Israel figuradamente. Então Deus vai usando a família de Israel, a família de Oséias, né? E a nação de Israel de forma figurada para mostrar a situação espiritual do povo. Então vamos para outro profeta chamado profeta Joel. Agora é o profeta Joel, o conhecido profeta do Pentecoste, né? Muitos usam o texto do profeta Joel, né? Assim como Pedro usou em Atos capítulo 2. Então, Joel. Vamos lá. Joel significa Jeová é Deus. O texto-chave é o capítulo 1, versículo 7. E esse profeta, né, considerado aí profeta do Pentecoste. O tema é o dia do Senhor está próximo.
Coloquei um 5x aqui, vocês vão entender. Então, a palavra-chave nesse livro é julgamento. Vocês vão entender. Então, o profeta Joel, que significa aí Jeová é Deus, texto-chave aí do livro dele, capítulo 1, versículo 7, vai ter como tema o dia do Senhor está próximo. Coloquei 5 vezes porque Joel cita 5 vezes isto no livro dele. O dia do Senhor está próximo. Eu costumo, quando eu montei a aula, né, e li isso daí, e lembrei agora escrevendo na lousa, foi tudo automático, como o dia do Senhor está próximo para nós também. Está muito próximo, né? E a palavra-chave que ele traz no seu livro é julgamento. Ou seja, o objetivo do Joel, né, era exortar o povo de Judá, tá, do Reino do Sul, a se decidir e a se consagrar ao Senhor. Ou seja, era que o povo realmente buscasse o Senhor de todo o seu coração. E o interessante é que Joel é da mesma época, olha só que legal, de Eliseu, mesma época do profeta Eliseu e do profeta Obadias. Tá? O Obadias era um profeta de Judá, tá? Também. E Joel profetizou na época do rei Joás. Então, na época do rei Joás, ele estava já chamando o povo, mostrando que o dia do Senhor estava próximo e de que Deus viria com o julgamento, para os bons receberem a recompensa e os maus serem julgados por isso. E quando a profecia, né, de Joel do futuro juízo do Senhor, ele baseia a sua profecia nisso, né, no dia do Senhor, no futuro juízo, ele estava falando da questão da destruição da terra, que inclusive foi causada por gafanhotos. Eu até citei assim, todo mundo está pensando, então aquele gafanhoto aí que tá vindo, foi na Argentina, foi no Uruguai. Não, né? Se formos olhar em algumas correntes teológicas, né, isso já é algo que na verdade é recorrente em alguns continentes. Então, o período de Joel foi de Joel, nosso período é o nosso período. Só que é claro, não podemos negar que o dia do Senhor está realmente próximo, com muitas coisas, né? Só que é engraçado que todo mundo remete, fica desesperado, enfim, é complicado. Mas foi sobre essa questão da terra que foi causado por gafanhotos. Eles sofreram um período em que os gafanhotos devastaram a terra. Mas Deus, sempre, como sempre, tem a sua promessa de restauração, que aí é quando vem a profecia que é usada, né, por Pedro como parte do cumprimento. Essa profecia ela não se cumpriu como um todo, que é: eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos, né, jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Será derramado sobre seus servos e suas servas. Então, Deus primeiro viu essa destruição, o povo, essa questão do pecado, mas Deus derrama uma promessa de restauração. E que foi o que aconteceu, por exemplo, no dia de Atos, capítulo 2, uma inauguração da igreja, ou seja, a igreja ela tem como um enfoque mesmo pregar a mensagem do evangelho da restauração. De um evangelho que pega um homem caído no pecado, caído na desgraça das mazelas da sua carnalidade, não tendo força para ser bom o suficiente, porque a salvação ela não é mérito nosso, pelo que nós fazemos, mas pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, nos religando de volta para Deus. Então, temos aí o livro de Joel, de um dos profetas menores. Vamos lá o que está na apostila também. Joel significa Jeová é Deus. Ele é o profeta do Pentecoste, filho de Betuel,
Joel foi contemporâneo de Eliseu e Obadias, também profetas de Judá da época do rei Joás. Joel baseia sua profecia do futuro juízo do Senhor, o famoso dia do Senhor, num fato histórico, isto é, a destruição da terra causada por gafanhotos. O tema do livro é o dia do Senhor está próximo. Temos essa frase 5 vezes no livro. Joel procura exortar Judá a se decidir e a se consagrar ao Senhor. Então vamos lá para Amós, profeta Amós. Interessante o nome dele, que eu vou falar agora do profeta. Vamos lá. Profeta Amós. O significado é carregador de fardos. Carregador de fardos. O profeta Amós profetizou aí para o Reino do Norte, Israel, né? 40 anos antes do seu cativeiro assírio. Então, há 40 anos antes, Deus já estava enviando um profeta para avisar o povo, que foi o profeta Amós, que carregador de fardos. Olha só, né? Como os profetas sofriam até no nome. Profetizou, né? Vamos lá. Nos reinados de Uzias. Então, ó. Amós. Reinados. Vou colocar dessa forma para ficar mais rápido, né? Uzias, ele profetizou que era de Judá e Jeroboão II em Israel. O interessante, a nossa apostila vai nos dizer aqui que ele profetizou na mesma época, ó. Mesma época que Jonas e Oséias e Isaías e Miqueias. Tá? Então, ele foi contemporâneo da mesma época de Jonas e Oséias e também de Isaías e Miqueias, tá? Do reino de Judá. A palavra-chave é juízo. Dificilmente era alguma bênção nessa época dos profetas, né? Dificilmente. Palavra-chave juízo e o texto-chave dele é o 5:22. Então, Amós, o carregador de fardos. Olha o que diz aí na apostila. Amós era natural de Tecoa, um povoado nas regiões montanhosas, próximo a Jerusalém. Era pastor de ovelhas, boiadeiro e agricultor. Cultivava sicômoros, que é uma espécie de figo. Seu livro foi escrito aproximadamente 760 a.C. e profetizou para o Reino do Norte, Israel, pessoal ali os contemporâneos de Jonas e Oséias. E Isaías e Miqueias, no Reino Sul, Judá. Profetizou nos reinados de Uzias em Judá e Jeroboão II em Israel. Pra vocês terem noção, Amós foi o único que foi chamado para ser profeta, mas ele era da roça. Ele era agricultor. Então imagina o nível de conhecimento que ele tinha. Praticamente nada. Mas Deus usou de forma tremenda. Então temos aí o livro de Amós. E vamos para o livro de Obadias. Esses livros, irmãos, se a gente for parar para estudar mesmo só cada
Cada livro a gente vai ver muita coisa interessante, tá? A gente vai ver, assim, coisas grandiosas realmente, né? A gente só passa por cima porque o conteúdo é extenso, né? Não dá pra gente trabalhar assim, total, só um livro. Obadias significa servo de Jeová. Obadias foi diferente, tá? Palavra-chave do livro dele é condenação. Que foi o que ele fez, tá? Ele foi levantado apenas para condenar o povo de Edom. Vou explicar. O povo de Edom. Texto-chave, versículo 15. O V15 aqui, tá? É de versículo. Então, o versículo 15, porque esse livro é o menor livro do Antigo Testamento. Como está dizendo aí a nossa apostila. Tem apenas 21 versículos, o livro de Obadias. Obadias significa servo de Jeová. É um profeta de Deus que usa esta oportunidade para condenar Edom pelos pecados contra Deus e Israel. Os edomitas são descendentes de Esaú e os israelitas são descendentes de seu irmão gêmeo Jacó. A briga entre os irmãos tem afetado seus descendentes por mais de 1000 anos. Esta divisão fez com que os edomitas proibissem Israel de atravessar suas terras durante o êxodo dos israelitas do Egito. Os pecados de orgulho por parte de Edom exigem agora uma forte palavra de julgamento do Senhor. Então esse povo teve aí o seu julgamento pelos seus pecados contra Deus e até contra seu irmão Israel. Então Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. E Obadias profetizou, tá? Época do rei. Época do rei Jeorão, tá? Jeorão. Da época desse rei aí, tá? Esse é o plano do livro de Obadias, menor livro do Antigo Testamento. Amém? Então estamos aí, caminhando. Já já a gente termina os profetas menores. Depois dessa sessão dos profetas menores, né, a gente vai aí estudar uma coisa mais histórica, né, chamado o período intertestamentário. Mas eu explico aí mais pra frente tudo isso pra você. Vamos lá. Depois de Obadias, nós temos... São bastante, hein, gente? Jonas. Jonas, por incrível que pareça, vai significar pomba. O nome dele significa pomba. Então, Jonas é da época de Jeroboão II de Israel. Certo? E chamado para pregar para Nínive. Esse é o chamado Jonas profeta fujão. Palavra-chave: é misericórdia. E o texto base, né, que é o chave, é o 4:11. Então, Jonas, profeta mais complicado. Por quê? Deus mandou ele pregar para os ninivitas,
Só que ele mesmo não queria pregar para os ninivitas, porque com certeza ele sabia que a mensagem que ele levaria para o povo de Nínive era uma mensagem que com certeza eles iriam se arrepender. E o profeta Jonas, ele na verdade esperava o julgamento de Deus contra os ninivitas. Por eles serem inimigos de Israel, ele não olhava com um olhar de amor, mas ele olhava com um olhar que, tipo assim, esse povo merece mesmo, é juízo divino, não merece uma chance, não merece uma misericórdia. Então, Jonas foge nessa história que todo mundo conhece, né? Que ele é engolido pela baleia, fica 3 dias no ventre do peixe, e aí ele reconhece que precisa pregar, e enfim Deus joga ele numa praia próximo a Nínive. E lá ele prega, e o povo de Nínive, de uma forma espetacular, de uma forma sem palavras até dizer, né, se arrepende e muda o seu pensamento. Então, vamos ver aqui na apostila. A apostila fala também. O nome Jonas significa pomba. Nasceu perto de Nazaré, portanto era Galileu, bem como Naum, Malaquias e Jesus. Profetizou no Reino do Norte durante a época de Jeroboão II, rei de Israel, no século 8 a.C., e predisse a expansão territorial conseguida por esse soberano. Se você for olhar lá em 2 Reis, capítulo 14, versículos 25 a 27. Ele foi usado para profetizar essa expansão territorial. Deus, é claro, chamou para pregar a palavra em Nínive. Mas aqui diz, né? A princípio fugiu. A fuga de Jonas não é diferente da atitude de muitos hoje. Israel tinha se afastado muito de seu chamado missionário original, pois deveria estar sendo uma luz de redenção para os povos, como está lá em Gênesis 12, versículos 1 ao 3, e também Isaías 49, versículo 6. E não só isso, não está aqui na apostila, mas também a gente sabe que Deus chamou a nação de Israel como um reino de sacerdotes para que pudesse manifestar a sua glória perante os demais povos. Este livro é um sério apelo para a ação evangelística e missionária da igreja, que foi chamada para proclamar a palavra. Então, esse é mais um livro, o livro do profeta Jonas. Próximo livro é Miqueias. Gente, é bastante livro, vai anotando. Com certeza são assuntos que até quem é professor a gente não guarda tudo no possível. Por isso que a gente tem anotado, sempre estuda e sempre vai revendo. Então, Miqueias significa quem é como Jeová? Quem é como Jeová? Essa é a pergunta. Olha só que interessante. Mesma época, tá? Vamos lá. Que Isaías, Oséias e Amós, certo? Os reis que ele profetizou: Jotão, Acás e Ezequias. Olha só, hein? A profecia dele foi para Israel. Aliás, foi para Israel, mas exerceu para Judá também. Então ele foi um profeta aí duplo. E olha que também interessante que Miqueias, no capítulo 4, no versículo 1 ao 3, ele olhou para a vinda do Messias. Então, ele foi um profeta também que falou sobre a vinda de Jesus. Então, Miqueias, palavra-chave do livro dele
Ó, vou colocar só a palavra, tá, gente? Para andar mais rápido. Palavra-chave é julgamento. E o texto encontra-se no capítulo 6, no versículo de número 8. Tá bom? Então esse foi o profeta Miqueias, que a nossa apostila vai dizer assim. Natural de Moresete, povo situado a uns 40 quilômetros de Jerusalém, viveu nos dias de Jotão, a casa de Ezequias, rei de Judá. Foi, portanto, um dos profetas do século 8 a.C., contemporâneo de Isaías, Oséias e Amós. Miqueias, assim como Isaías, exerceu sua atividade em Judá, mas também endereçou as suas profecias a Israel, o reino do norte. Além de repreender o povo pelo pecado, de falar sobre as consequências da desobediência, Miqueias revelou vários pontos importantes da mensagem de Deus para seu povo. Ele olhou para a vinda do Messias e fez a mesma profecia de Isaías, capítulo 2, versículos de 1 a 4, sobre o estabelecimento do monte da casa do Senhor. Está lá em capítulo 4, versículos 1 a 3. Mais de 700 a.C., ele profetizou especificamente o lugar do nascimento do Senhor Jesus. Olha só, hein? Lá em capítulo 5, versículo 2. Apresentou resumidamente as exigências que Deus faz ao homem. O que o Senhor pede de ti. Está lá no versículo 60, acho que capítulo 6, versículo de número 8. Então esse é o livro do profeta Miqueias, tá certo? Então nós vamos agora para o profeta Naum. Só para vocês terem noção, né? Carfarnaum. Lembra Naum, não é? Significa aldeia de Naum. Possivelmente foi a aldeia desse profeta. Não se sabe ao certo. Só para vocês terem aí uma noção. Vamos lá para o profeta Naum. Naum significa consolado ou consolo, do hebraico. E Naum foi o oposto de Jonas. Jonas foi, profetizou a Nínive, profetizou não, né? Pregou a Nínive, Nínive se arrependeu, mas Naum se levanta diferente, com a mensagem de condenação a Nínive. Então ele condenou Nínive. Mas mesmo assim a palavra-chave do seu livro é consolo. E o texto, capítulo 1, versículo 7. Então Naum, tá? Esse é o livro do profeta Naum. Nós vamos ler também aqui na apostila, completar. Dos profetas, 2 ocuparam-se só de Nínive. Jonas, cerca de 780 a.C., e Naum, mais ou menos em 630 a.C. Ou seja, depois ainda da mensagem de Jonas, um bom tempo depois o povo se corrompeu novamente. A mensagem de Jonas foi de misericórdia, a de Naum de condenação. Juntos ilustram o modo de Deus tratar com as nações, prolongando o dia da graça, mas no fim castigando-as por seus pecados. O livro indica que a queda de Nínive era iminente, mas é consolo porque para aqueles que estão em Deus firmados, há salvação, há a graça, né, sendo manifestada. Então, o livro de Naum foi uma mensagem de condenação para Nínive. Agora nós temos outro profeta, chamado de profeta Abacuque. Todo mundo gosta de brincar com esse profeta, né? Coloca a aba de um boné e um cookie e fala, descubra qual que é o nome do profeta. Aí todo mundo fala, é o profeta Abacuque. Então, vamos lá.
Abacuque. E significa abraço ou aquele que abraça. Certo? Abacuque foi da mesma época também do profeta Naum. E possivelmente, tá? Não é certeza, do rei Manassés de Judá. Então, Abacuque foi contemporâneo de Naum, mas possivelmente pegou o reinado de Manassés. A palavra-chave do livro é a palavrinha fé. Ele quem enfatiza, né? O justo viverá pela fé. Que é onde também a Epístola de Romanos se baseia no Novo Testamento. E o texto, capítulo 2, versículo 4. Então, Abacuque é um profeta que questiona a Deus aí os 2 capítulos todos, né? Ele questiona por que a injustiça, por que o povo sofre, por que isso, por que aquilo. Só que no capítulo 3, Abacuque vai entender e ele fala aquela mensagem que todo mundo gosta de pregar, que é: aviva, ó Senhor, a tua obra nos meio dos anos. Né? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Então, Abacuque estava dizendo, né, para Deus: torna novamente viva, né, as suas obras no meio de nós. E olha o que vai falar aqui. Ele pertencia, né, ao povo de Judá. Abacuque viu os babilônios, após tomarem a Síria, tornarem-se o império mais poderoso do mundo. Ele vê o perigo que seu povo está correndo, né, e entende como Deus pode tolerar os babilônios, povo mau e cruel. Deus responde que virá o tempo em que os maus serão castigados e aqueles que são fiéis a Deus viverão. O livro termina com uma oração em forma de salmo, em que Abacuque louva a grandeza de Deus e ao mesmo tempo que mostra a sua fé nele. Então a fé tem que ser firmada em Deus. O justo, ele vive da fé, não do que os seus olhos veem circunstancialmente. Então, temos o livro de Abacuque e vamos para agora o profeta Sofonias. Profeta da sanfona, brincadeira. Sofonias. Vamos lá, estamos quase finalizando a sessão dos livros proféticos com os profetas menores. Sofonias. Sofonias significa ou o Senhor esconde, deixa eu apagar aqui. O esconde não está muito esconde. O Senhor esconde ou defendido por Deus. Certo? Palavra-chave desse livro é o dia do Senhor. Igual o profeta Joel, dia de julgamento. Texto, capítulo 1, versículo 14. E o interessante estou anotando aqui, depois eu falo.
Esse profeta é diferente. Sofonias, ele era da linhagem real. Ele estava dentro do palácio. Então ele poderia pregar para aquele povo do palácio. Então, ele profetizou antes das reformas feitas pelo rei Josias. No período do rei Josias houve um grande reavivamento do povo e uma volta para buscar a Deus. O rei Josias, ele destruiu os altares, destruiu os sacerdotes idólatras, ele realmente quebrou tudo que tinha para quebrar e deixou só o povo de Deus, né? Só adorando ao Senhor verdadeiramente. Em Sofonias, ele vem com essa mensagem aí, com essa mensagem também de despertamento para o povo. Olha só o que diz aqui. O livro de Sofonias foi provavelmente escrito entre 735 e 725 a.C. A mensagem do livro é de julgamento e incentivo e contém 3 doutrinas principais. Olha só. Deus é soberano sobre todas as nações. Segundo, os ímpios serão punidos e os justos serão recompensados no dia do julgamento. E Deus abençoa aqueles que se arrependem e confiam nele. Então essa é a mensagem do livro do profeta Sofonias. Agora estamos chegando na sessão dos profetas da reconstrução. Isso mesmo, do retorno do exílio. Vamos lá? O livro que eu acho que particularmente eu gosto, que é o livro do profeta Ageu. E Ageu significa festivo ou minha festa. A palavra-chave é reconstrução. E o texto, capítulo 2, versículos 8 e 9, tá? Ageu, ele foi um profeta que incentivou o povo, quando voltou do exílio, a reconstruir o templo do Senhor. Até ele fala na sua profecia: porque vocês estão no luxo das suas casas, enquanto a casa de Deus está em ruínas. Então, o profeta Ageu incentiva, mostra ao povo a importância de reconstruir a casa do Senhor. A palavra vai dizer aqui: Ageu buscou a desafiar o povo de Deus com respeito às suas prioridades. Ele os chamou a reverenciar e glorificar a Deus através da construção do templo, apesar da oposição local e oficial. Ageu os exortou a não desanimar, porque este templo não seria tão ricamente decorado como o de Salomão. Foi um templo simples, foi um barracão de madeira, só para vocês terem noção. Ele os exortou também a abandonar a impureza de seus caminhos e a confiar no poder soberano de Deus. O livro de Ageu é um lembrete dos problemas que o povo de Deus enfrentou naquele momento, de como as pessoas corajosamente confiaram em Deus e como Deus proveu os suprimentos para suas necessidades. Então esse é o livro do profeta Ageu, um profeta do período da reconstrução, quando eles retornaram do exílio. Aí depois de Ageu, nós temos o profeta Zacarias. Estamos chegando aí no final. Zacarias. Zacarias significa o Senhor se lembra, tá? Ou dependendo de quem, do estudioso, é lembrou, tá? Se lembra ou lembrou. Ele é chamado aí de profeta do renovo. A palavra-chave é esperança. E o seu texto
é capítulo 4, versículo 6. Ele, Zacarias, é do mesmo período, tá? Contemporâneo de Ageu, do que vimos anteriormente. Só que Ageu foi específico. Foi lá, falou sobre a reconstrução do templo, exortou o povo, já cessou. Aí quem deu a continuidade à profecia foi o profeta Zacarias, que deu essa continuidade profética, tá? E ele era, o livro de Zacarias é considerado o Apocalipse, olha só, hein, do Antigo Testamento, que é o AT, tá? Então é considerado aí o Apocalipse do Antigo Testamento, tá certo? Devido ao conteúdo do livro dele. E olha que interessante, Zacarias pertencia à linhagem sacerdotal e ele exortou o povo a um compromisso mais sincero e profundo com Deus e ensinou, né, o plano de Deus para o futuro do seu povo. O plano de uma nação forte, uma nação próspera, de uma nação que o Messias viria para instaurar. Então, na apostila vai dizer aqui, vamos lá, também lê a apostila. O livro de Zacarias foi provavelmente escrito em 2 segmentos principais, entre 520 e 470 a.C. Zacarias enfatizou que Deus tem usado seus profetas para ensinar, advertir e corrigir o seu povo. Infelizmente, eles se recusaram a ouvir. Seu pecado trouxe a punição de Deus. O livro também traz evidências de que até mesmo a profecia pode ser corrompida. A história mostra que neste período a profecia caiu em descrédito entre os judeus, dando entrada ao período entre os testamentos, que nós vamos estudar, que é o período intertestamentário, quando nenhuma voz profética duradoura falava ao povo de Deus, que é os 400 anos de silêncio que teve, que nós vamos estudar, que aí teve um desenrolar político, religioso, que desencadeou para que o evangelho viesse. Nós vamos entender. Então esse é o livro do profeta Zacarias. E agora o último dos profetas encerra o Antigo Testamento é Malaquias. Depois que eles estavam instituídos, estavam na terra, tudo bonitinho, o templo reconstruído, aí veio Neemias, reconstruiu os muros de Jerusalém, aí vem o profeta que vai denunciar muita coisa, que é o profeta Malaquias, que significa mensageiro do Senhor, ou meu mensageiro. Certo? A palavra-chave é advertência. E o texto, capítulo 3, versículos 16 a 17. Então, esse é uma parte. E Malaquias, ele adverte para a infidelidade do povo e avisa das bênçãos que Deus tem para o futuro dos que lhe forem fiéis. Só para vocês terem noção, deixa eu olhar se não está aqui no... falando aqui. Tá. Vou comentar. Malaquias, ele estava apontando o erro no sistema religioso de Israel. Os sacerdotes estavam corrompidos na sua forma das ofertas, nas formas do sistema de sacrifício. Enfim, esses sacerdotes estavam corrompidos e com isso corrompendo também toda a nação. Por isso que Malaquias ele adverte para a infidelidade do povo e dos sacerdotes e está avisando que tem bênçãos, né, da parte de Deus chegando para o futuro do povo. Mas eles precisam ser fiéis. E olha a continuidade que diz aqui. O livro de Malaquias foi escrito em 440 e 400 a.C.
O livro é um oráculo. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Está lá no capítulo 1, versículo 1. Esta foi a advertência de Deus através de Malaquias para que o povo voltasse para Deus. Enquanto o último livro do Antigo Testamento se encerra, o pronunciamento da justiça de Deus e a promessa de sua restauração através da vinda do Messias estão soando nos ouvidos dos israelitas. 400 anos de silêncio se passam, mas esse período termina quando o próximo profeta de Deus, que é João Batista, transmite uma mensagem semelhante e proclama: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo de número 2. Então, Malaquias é o último profeta, né, a profetizar ao povo de Israel antes de 400 anos que o povo de Israel ia passar sem ouvir a voz de algum profeta. Então, o mensageiro do Senhor, Malaquias, dá essa advertência ao povo para que ele fosse fiel aos seus mandamentos. Enfim, chegamos aí ao término de mais uma aula. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, né, até aqui. Não sei quantos minutos deu, quantas horas, mas amém. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por este momento e até uma próxima aula aí. Eu vou informando os alunos como que vai ser, porque ainda tem esse período intertestamentário importante nós entendermos os 400 anos do silêncio, as 4 folhinhas brancas que nós temos na Bíblia entre os testamentos. E vamos depois mais à frente estudar sobre a vida de Jesus, sobre os evangelhos, o evangelho quadrangular, nós vamos ver mais a fundo e nós vamos aprofundar ainda mais no Novo Testamento e por toda a Bíblia. Vamos orar, curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, graças lhe damos, Senhor, por mais esta aula da Escola Bíblica Quadrangular. Abençoe, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, né, a cada aluno, Senhor, da nossa Escola Bíblica Quadrangular. Senhor, venha visitar esses lares, Pai, com a Tua presença, com a Tua unção e a Tua graça. Derramando da cura, derramando, Senhor, do renovo, derramando, Senhor, da restauração. Em nome de Jesus, Pai. Vem, Senhor, encher-nos com o Teu poder e com a Tua unção, para que possamos crescer, Senhor, na graça e no conhecimento, tendo nossos olhos voltados para Ti e para a Tua palavra, Pai. E que assim possamos, Senhor, em nome de Jesus, ser discípulos prósperos, né? Prósperos no sentido de gerando frutos, Pai. Frutos de arrependimento, frutos, Senhor, que permaneçam no Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo a cada aluno e a cada aluna, Pai, e neste momento agradeço por esta aula e por esse momento que nós tivemos juntos. É no nome do Senhor Jesus que oramos e agradecemos. Que Deus te abençoe e paz seja convosco.